Cleópatra nasceu em um mundo onde o poder podia mudar de mãos dentro da própria família. Ela não era filha de uma antiga linhagem de faraós egípcios. Pertencia à dinastia dos Ptolomeus, uma família de origem macedônica que governava o Egito havia quase 3 séculos. A história dessa dinastia começava com a morte de Alexandre o Grande. Depois que seu império foi dividido, um de seus generais, Ptolomeu, assumiu o controle do Egito. Seus descendentes permaneceram no poder. Construíram uma das dinastias mais ricas do mundo antigo. Mas, com o passar dos séculos, a família passou a ser marcada por disputas internas. Irmãos lutavam contra irmãos. Pais enfrentavam filhos. Casamentos aconteciam dentro da própria família para preservar a linhagem. E, muitas vezes, o trono era decidido por assassinatos. Foi nesse ambiente que Cleópatra nasceu. Seu pai era Ptolomeu XII. Seu reinado não era tranquilo. O Egito continuava sendo rico, mas a dinastia já não possuía a força de outros tempos. A influência de Roma crescia cada vez mais. Os governantes romanos percebiam o valor do Egito, suas riquezas, sua produção de alimentos, sua posição estratégica. Ptolomeu XII precisava manter boas relações com Roma para continuar no trono. Isso custava caro. Ele oferecia dinheiro, presentes e apoio político. Mas, dentro do Egito, muitos viam essa dependência com desconfiança. O rei chegou a ser expulso de Alexandria. Durante algum tempo, viveu no exílio. Só conseguiu recuperar o trono graças ao apoio romano. Cleópatra cresceu assistindo a tudo isso. Ela aprendeu cedo que ser membro da família real não significava estar seguro. Não se sabe exatamente todos os detalhes de sua infância, mas uma coisa parece clara. Cleópatra recebeu uma educação muito diferente daquela esperada de muitas princesas de sua época. Estudou política, história, filosofia, retórica. Também aprendeu idiomas. Segundo fontes antigas, conseguia conversar com diferentes povos sem precisar de intérpretes. Falava grego, a língua de sua dinastia. E, ao contrário de muitos de seus antepassados, provavelmente aprendeu o idioma egípcio. Essa capacidade seria importante mais tarde. Cleópatra entendia que governar o Egito significava lidar com diferentes povos, culturas e interesses. Quando Ptolomeu XII morreu, em 51 a.C., Cleópatra tinha aproximadamente 18 anos. Pelo testamento de seu pai, ela deveria governar junto com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII. Esse tipo de casamento e governo conjunto não era novidade entre os Ptolomeus, mas, na prática, os dois não possuíam a mesma autoridade. Cleópatra tentou assumir uma posição dominante. Documentos daquele período mostram que, nos primeiros anos de seu reinado, seu nome aparecia sozinho em algumas decisões oficiais. Era um sinal importante. A jovem rainha não queria ser apenas uma figura decorativa ao lado do irmão. Ela queria governar. Ao redor de Ptolomeu XIII havia conselheiros poderosos. Entre eles estavam Potino, um homem influente na corte, e o comandante militar Aquilas. Esses homens começaram a enxergar Cleópatra como uma ameaça. A disputa dentro do palácio cresceu. Pouco a pouco, a posição de Cleópatra se tornou mais difícil. Em 48 a.C., ela foi forçada a deixar Alexandria. Sua própria família havia se voltado contra ela. A rainha deixou o Egito, mas não havia abandonado o trono. Cleópatra seguiu para o leste. Ali começou a reunir homens e recursos. Seu objetivo era voltar. Enquanto isso, no Egito, seu irmão e seus conselheiros enfrentavam outro problema. A guerra civil romana havia chegado até suas fronteiras. Do outro lado do Mediterrâneo, dois homens disputavam o futuro de Roma, Júlio César e Pompeu. A rivalidade entre eles terminaria trazendo um dos homens mais poderosos do mundo diretamente para o Egito. E Cleópatra perceberia imediatamente que aquela chegada poderia mudar seu destino. Pompeu foi derrotado por César na Batalha de Farsalos.
Tentando escapar, fugiu para o Egito. Esperava encontrar proteção. Afinal, havia ajudado Ptolomeu 12 anos antes. Mas os conselheiros de Ptolomeu XIII tomaram uma decisão diferente. Acreditavam que poderiam conquistar o favor de César entregando-lhe a cabeça de seu inimigo. Pompeu foi assassinado ao chegar ao Egito. Pouco depois, Júlio César desembarcou em Alexandria. Os homens de Ptolomeu acreditavam que César ficaria satisfeito. Mas aconteceu o contrário. César ficou indignado. Pompeu havia sido seu rival, mas também foram um dos maiores nomes da história romana. Agora César estava no Egito e encontrou uma família real dividida. De um lado, Ptolomeu XIII. Do outro, uma jovem rainha exilada que ainda reivindicava o trono. Cleópatra precisava chegar até César. Mas havia um problema. Ela não podia simplesmente atravessar Alexandria e entrar no palácio. Os homens de seu irmão controlavam a cidade. Precisava encontrar outra maneira. E foi então que aconteceu um dos episódios mais famosos de sua história. Cleópatra precisava chegar até Júlio César, mas Alexandria estava sob o controle de seu irmão. Entrar na cidade como uma rainha seria perigoso. Seus inimigos saberiam imediatamente que ela havia voltado. Segundo a tradição mais conhecida, Cleópatra encontrou uma solução inesperada. Ela entrou secretamente no palácio enrolada em uma espécie de saco de tecido ou tapete, carregada por um homem de confiança chamado Apolodoro. Durante séculos, artistas imaginaram Cleópatra sendo desenrolada diante de César em um grande tapete. A realidade exata talvez nunca seja conhecida. Os relatos antigos variam, mas o ponto central permanece. Cleópatra conseguiu entrar secretamente no palácio e se apresentar diante do homem que, naquele momento, tinha mais poder para decidir seu futuro do que qualquer outra pessoa. Ela tinha aproximadamente 21 anos. César tinha mais de 50 e havia acabado de derrotar Pompeu na Guerra Civil Romana. O encontro entre os dois mudaria a vida de ambos. César não havia ido ao Egito para escolher um novo faraó. Oficialmente, pretendia resolver a disputa entre Cleópatra e Ptolomeu XIII. O testamento de Ptolomeu XII determinava que os dois deveriam governar juntos. César decidiu que essa determinação deveria ser respeitada. Ptolomeu XIII e seus aliados não aceitaram facilmente. A presença romana em Alexandria também provocava tensão. César estava na cidade com um número relativamente pequeno de soldados, e agora se encontrava envolvido em uma disputa pelo trono de um dos países mais ricos do Mediterrâneo. A situação rapidamente saiu de controle. Os conselheiros de Ptolomeu XIII começaram a reunir forças. Aquilas, comandante militar, marchou contra Alexandria. César e Cleópatra ficaram cercados dentro de parte da cidade. Começava a chamada Guerra de Alexandria. A luta foi intensa. Os romanos precisaram defender posições estratégicas. O porto tornou-se um dos principais pontos de disputa. César tentou impedir que a frota inimiga fosse utilizada contra ele. Navios foram incendiados. O fogo se espalhou. Durante muito tempo, existiu a história de que a famosa Biblioteca de Alexandria foi completamente destruída nesse incêndio. Mas a realidade é mais complicada. Não existe certeza de que toda a biblioteca tenha sido destruída naquele momento. Alexandria possuía diferentes coleções de livros, e sua destruição aconteceu ao longo de vários períodos da história. Ainda assim, a guerra causou enormes danos à cidade. Enquanto os combates continuavam, a disputa dentro da família ficou ainda mais complicada. Outra irmã de Cleópatra, Arsínoe IV, conseguiu escapar. Ela se uniu aos inimigos de César. Durante algum tempo, Arsínoe foi apresentada como uma alternativa ao governo de Cleópatra. Agora a disputa envolvia irmãos, irmãs, generais egípcios e soldados romanos. A jovem rainha que havia retornado secretamente ao palácio precisava sobreviver a uma guerra dentro de sua própria capital. E César também enfrentava um risco enorme. Se fosse derrotado,
perderia não apenas o Egito. Sua própria posição política em Roma poderia ser ameaçada. Os meses passaram. César enviou pedidos de ajuda. Reforços começaram a se aproximar do Egito. Quando finalmente chegaram, o equilíbrio da guerra mudou. As forças de César conseguiram sair da situação defensiva. Ptolomeu XIII tentou resistir, mas seu exército foi derrotado. Durante a fuga, o jovem rei morreu. Segundo os relatos antigos, seu barco afundou durante a retirada. Cleópatra havia vencido, mas seu irmão estava morto. Sua irmã Arsínoe havia sido capturada, e a vitória só havia sido possível graças à presença de Júlio César. Depois da guerra, Cleópatra voltou ao trono. Como determinava a tradição da dinastia, passou a governar formalmente ao lado de outro irmão, Ptolomeu XIV. Mas havia pouca dúvida sobre quem exercia a verdadeira autoridade. Cleópatra era a governante do Egito. César permaneceu no país durante algum tempo. Os dois viajaram pelo Nilo, participaram de cerimônias, visitaram diferentes regiões. Foi durante esse período que a relação entre eles se tornou cada vez mais próxima. Mas definir essa relação apenas como uma história de amor seria simplificar demais. Cleópatra precisava de estabilidade. César precisava garantir que o Egito permanecesse sob um governo favorável a Roma. Os interesses políticos estavam presentes desde o início. E, em algum momento, a relação produziu um filho. Em 47 a.C., nasceu Ptolomeu XV. Cleópatra o chamaria de Cesarião, que significa pequeno César. A rainha afirmava que Júlio César era o pai. César nunca reconheceu oficialmente o menino como seu herdeiro em Roma. Isso era um problema importante. César já possuía uma estrutura familiar complexa. Mais tarde, adotaria oficialmente seu sobrinho neto Otávio como herdeiro. Mesmo assim, Cesarião tinha um significado enorme para Cleópatra. O menino era seu filho, mas também representava uma ligação direta entre a rainha do Egito e o homem mais poderoso de Roma. Depois de algum tempo, César voltou para Roma. Cleópatra permaneceu no Egito, mas sua história com o mundo romano estava longe de terminar. Em 46 a.C., ela viajou para Roma. Levou consigo Cesarião. Sua presença causou enorme curiosidade. Cleópatra era uma rainha estrangeira, vivendo perto do centro do poder romano. César mandou erguer uma estátua dela no Templo de Vênus. A proximidade entre os dois era evidente, mas também despertava comentários. Roma era uma república. Muitos senadores já temiam que César estivesse acumulando poder demais. A presença de uma rainha estrangeira ligada a ele alimentava ainda mais rumores. E então, em 44 a.C., tudo mudou. No dia 15 de março, Júlio César foi assassinado dentro do Senado. Um grupo de conspiradores o atacou. Entre os homens envolvidos estava Bruto, alguém em quem César confiava. O homem que havia derrotado Pompeu, conquistado territórios e transformado a política romana, morreu cercado por senadores. A notícia chegou rapidamente a Cleópatra. Sua posição havia se tornado perigosa. César estava morto. Roma entrava novamente em guerra civil, e ela estava em território romano com um filho que alguns poderiam considerar uma ameaça política. Cleópatra retornou ao Egito. Pouco tempo depois, seu irmão Ptolomeu XIV também morreu. As circunstâncias exatas não são completamente conhecidas. Cleópatra então colocou Cesarião ao seu lado no trono. Agora mãe e filho governavam juntos. A rainha havia sobrevivido à guerra contra o próprio irmão. Havia conquistado novamente seu trono. E havia visto Júlio César, seu principal aliado, ser assassinado. Mas Roma ainda não havia terminado com Cleópatra. Um novo homem começava a ganhar importância. Era um general, amigo e aliado de César. Um dos homens mais poderosos do mundo romano. Seu nome era Marco Antônio. E o encontro entre os dois seria ainda mais famoso
e mais perigoso do que o encontro com Júlio César. A morte de Júlio César não trouxe paz para Roma. Trouxe outra guerra. Os homens que haviam participado do assassinato afirmavam que haviam salvado a República. Do outro lado estavam aqueles que desejavam vingar César e preservar sua memória. Cleópatra acompanhava tudo do Egito. Ela precisava ter cuidado. Durante anos, sua sobrevivência política havia dependido da relação com César. Agora o homem que a havia ajudado a recuperar o trono estava morto, e ninguém sabia quem controlaria Roma. No início, Cleópatra tentou evitar se envolver diretamente, mas isso seria impossível. A guerra romana logo produziria novos vencedores. E entre eles estava Marco Antônio. Marco Antônio havia sido um dos homens mais próximos de Júlio César. Era general, político, comandante de exércitos e possuía enorme influência entre os soldados romanos. Depois da morte de César, aliou-se a Otávio, o jovem herdeiro adotivo do ditador, e a Lépido. Os três formaram o chamado Segundo Triunvirato. O objetivo inicial era eliminar os inimigos políticos e derrotar os assassinos de César. Em 42 a.C., Marco Antônio e Otávio venceram Bruto e Cássio na Batalha de Filipos. A guerra havia mudado novamente o mapa do poder romano. Depois da vitória, os territórios foram divididos. Otávio ficou responsável principalmente pelo Ocidente. Marco Antônio assumiu grande influência sobre as províncias orientais, e isso colocaria seu caminho diretamente sobre o de Cleópatra. Marco Antônio precisava reorganizar o Oriente. As guerras civis haviam consumido dinheiro, soldados e recursos. Também precisava descobrir quais governantes haviam apoiado seus inimigos e quais poderiam se tornar aliados. Cleópatra foi convocada. Ela deveria comparecer diante de Marco Antônio e explicar sua posição durante os conflitos romanos. O encontro aconteceria em Tarso, na região da atual Turquia. Cleópatra sabia que não podia tratar aquela reunião como uma simples audiência. Ela estava indo ao encontro de um dos homens mais poderosos do mundo e precisava causar uma impressão. Segundo os relatos antigos, Cleópatra chegou a Tarso em um navio extraordinariamente decorado. As velas eram coloridas. O barco possuía ouro e tecidos luxuosos. Música acompanhava sua chegada. A rainha se apresentava não apenas como uma governante, mas como alguém capaz de competir em riqueza e grandiosidade com os maiores homens de Roma. Plutarco, que escreveu sobre esse encontro muitos anos depois, descreveu Cleópatra usando referências à deusa Afrodite. Não sabemos até que ponto todos os detalhes foram exagerados pela tradição, mas o efeito foi real. Marco Antônio ficou impressionado. Os dois tinham personalidades muito diferentes. Cleópatra era uma governante experiente. Sabia negociar. Falava diferentes idiomas. Conhecia profundamente a política do Mediterrâneo Oriental. Marco Antônio era um comandante militar famoso, acostumado a campanhas, batalhas e à vida pública romana. Mas havia algo que os aproximava. Ambos precisavam um do outro. Cleópatra precisava de proteção. O Egito continuava rico, mas sua independência dependia da relação com Roma. Marco Antônio precisava do dinheiro e dos recursos do Egito para suas campanhas. A aliança começou como uma questão política, mas rapidamente se tornou pessoal. Cleópatra convidou Marco Antônio para ir até Alexandria. Ele aceitou. A cidade era diferente de Roma. Alexandria era uma das maiores cidades do Mediterrâneo. Possuía uma população diversificada: gregos, egípcios, judeus, mercadores vindos de diferentes regiões. Ali, Marco Antônio encontrou uma corte completamente diferente da vida romana. Passou meses ao lado de Cleópatra. Participava de festas, caçadas, banquetes e, segundo algumas tradições, os dois também circulavam pela cidade disfarçados. Essas histórias podem ter sido exageradas ao longo do tempo, mas mostram como a relação entre os dois se tornou rapidamente conhecida.
Marco Antônio havia encontrado uma aliada, e Cleópatra havia encontrado um novo homem forte em Roma. Em 40 a.C., Cleópatra deu à luz 2 filhos, Alexandre Hélio e Cleópatra Selene. Marco Antônio era o pai. Pouco depois, porém, ele precisou voltar para o mundo romano. A situação na Itália estava se tornando cada vez mais complicada. Otávio e Marco Antônio ainda eram aliados oficialmente, mas a confiança entre os dois diminuía. Roma tinha 2 homens poderosos demais tentando dividir o mesmo império, e isso dificilmente poderia durar. Para tentar manter a paz, Marco Antônio tomou uma decisão política. Casou-se com Otávia, irmã de Otávio. O casamento deveria fortalecer a aliança entre as 2 famílias. Cleópatra permaneceu no Egito. Durante algum tempo, Marco Antônio ficou longe dela, mas a relação não havia terminado. Quando retornou ao Oriente, os 2 se encontraram novamente, e dessa vez, sua aliança se tornaria ainda maior. Marco Antônio precisava preparar uma grande campanha contra o Império Parta. Para isso, necessitava de recursos, soldados, dinheiro, navios. O Egito era fundamental. Cleópatra ofereceu apoio. Em troca, Marco Antônio começou a devolver e conceder territórios à rainha. Regiões que antes estavam sob influência romana passaram para o controle de Cleópatra ou de seus filhos. Essas decisões provocaram preocupação em Roma. Marco Antônio parecia cada vez mais ligado ao Egito e cada vez mais distante da política romana tradicional. Em Alexandria, Marco Antônio e Cleópatra tiveram mais um filho, Ptolomeu Filadelfo. Agora a rainha possuía 4 filhos: Cesarião, filho que ela afirmava ser de Júlio César, e 3 filhos ligados a Marco Antônio. Mas o futuro dessas crianças começava a se misturar com o futuro de 2 dos maiores poderes do Mediterrâneo, Roma e Egito. A campanha de Marco Antônio contra os partas terminou em dificuldades. Ele perdeu homens, recursos e prestígio. Seus inimigos políticos começaram a aproveitar a situação. Otávio observava tudo. Em Roma, a rivalidade entre os 2 antigos aliados começava a se transformar em algo impossível de esconder. Marco Antônio possuía exércitos. Otávio controlava grande parte do Ocidente, e entre eles estava Cleópatra, não apenas como amante de Marco Antônio, mas como rainha de um país rico, independente e estrategicamente fundamental. Otávio percebeu que poderia transformar isso em uma arma. Não precisaria convencer os romanos de que estava lutando apenas contra Marco Antônio. Poderia apresentar a guerra de outra maneira, como uma luta entre Roma e uma rainha estrangeira. E essa propaganda começaria a mudar tudo. A relação entre Marco Antônio e Cleópatra já não era apenas uma questão pessoal. Os 2 estavam ligados por filhos, interesses políticos e territórios. Para Otávio, isso representava uma ameaça. Marco Antônio controlava grande parte do Oriente Romano. Cleópatra controlava o Egito, uma das maiores fontes de riqueza e alimentos do Mediterrâneo. A rivalidade entre os 2 romanos crescia. Otávio começou então a atacar a imagem de seu adversário. Marco Antônio passou a ser apresentado como um homem dominado pela rainha estrangeira. As acusações foram espalhadas por Roma. Cleópatra era descrita como uma ameaça à própria república. A realidade política era mais complexa, mas a propaganda tinha uma função clara: transformar a disputa entre 2 romanos em uma guerra contra um inimigo estrangeiro. Marco Antônio e Cleópatra permaneceram em Alexandria. Ali, em 34 a.C., aconteceu uma cerimônia que provocaria ainda mais reação em Roma. Marco Antônio anunciou novas concessões territoriais aos filhos de Cleópatra. Cesarião recebeu o título de Rei dos Reis. Cleópatra foi proclamada Rainha de Reis. Os acontecimentos ficaram conhecidos como doações de Alexandria. Para os apoiadores de Otávio, aquilo era uma prova de que Marco Antônio pretendia construir um poder independente no Oriente.
A tensão entre os dois lados chegou ao limite. Em 32 a.C., Marco Antônio e Cleópatra começaram a preparar suas forças para a guerra. Otávio também reuniu seus exércitos. A maior parte das forças de Marco Antônio estava concentrada na Grécia. Cleópatra forneceu navios, dinheiro e tropas. A frota era enorme, mas havia um problema. Manter tantos soldados longe do Egito exigia uma cadeia de abastecimento constante. Otávio sabia disso. Seu comandante naval, Marco Vipsânio Agripa, começou a atacar posições estratégicas ao longo da costa. Conquistou portos, interrompeu rotas de abastecimento e, pouco a pouco, isolou as forças de Marco Antônio. A situação dos dois aliados ficou cada vez mais difícil. Marco Antônio decidiu concentrar sua frota perto de Áxio, na costa ocidental da Grécia. Do outro lado estavam as forças de Otávio. Durante meses, os dois exércitos permaneceram frente a frente. Doenças e falta de alimentos começaram a atingir os soldados de Marco Antônio. Desertores apareceram. A posição se tornava cada vez mais difícil de sustentar. Marco Antônio precisava tomar uma decisão. Continuar esperando significava perder homens sem lutar. Era necessário romper o bloqueio. Em 2 de setembro de 31 a.C., a frota finalmente saiu. Começava a Batalha de Áxio. Os navios de Marco Antônio eram grandes e pesados. A frota de Otávio possuía embarcações menores e mais rápidas. Agripa havia preparado seus homens para explorar essa vantagem. Os navios romanos manobravam ao redor das embarcações adversárias. Atacavam seus lados, tentavam quebrar seus remos e mantinham distância quando os grandes navios tentavam avançar. Cleópatra comandava uma parte da frota egípcia. Em determinado momento, seus navios romperam a linha e seguiram em direção ao mar aberto. Marco Antônio foi atrás dela. O restante de sua frota acabou sendo derrotado ou capturado. A batalha estava perdida. O exército terrestre de Marco Antônio ainda existia, mas a derrota naval havia destruído sua capacidade de manter a campanha. Marco Antônio e Cleópatra retornaram ao Egito. Ainda possuíam recursos, ainda possuíam soldados, mas Otávio agora podia avançar diretamente sobre Alexandria. Durante o ano seguinte, tentou-se encontrar uma saída diplomática. Não funcionou. Em 30 a.C., Otávio chegou ao Egito. As forças de Marco Antônio foram derrotadas. Seus aliados começaram a abandoná-lo. Alexandria ficou praticamente sem defesa. Marco Antônio percebeu que tudo estava perdido. Então recebeu uma notícia falsa de que Cleópatra havia morrido. Acreditando que a rainha estava morta, tentou tirar a própria vida. Foi levado ainda vivo até o esconderijo onde Cleópatra permanecia. Morreu pouco depois, nos braços dela. Cleópatra ainda estava viva, mas agora estava completamente cercada. A rainha tentou negociar com Otávio. Queria preservar o trono para seus filhos. Queria manter o Egito sob sua dinastia. Otávio, porém, tinha outros planos. O Egito era valioso demais para permanecer independente. Cleópatra percebeu que sua posição estava perdida. Pouco tempo depois, morreu. A data tradicional é 12 de agosto de 30 a.C. Tinha aproximadamente 39 anos. A causa exata de sua morte não pode ser determinada com absoluta certeza. A tradição mais conhecida afirma que ela utilizou uma serpente venenosa. Outras possibilidades foram sugeridas desde a antiguidade, mas nenhuma pode ser confirmada definitivamente. Com a morte de Cleópatra, terminou a dinastia dos Ptolomeus. O Egito passou para o controle romano. Cesarião, seu filho com Júlio César, também foi morto pouco depois. Os outros filhos de Cleópatra e Marco Antônio foram levados para Roma. A história da rainha havia chegado ao fim, mas a imagem de Cleópatra estava apenas começando a ser construída. Otávio precisava justificar sua vitória.
e a propaganda produzida durante a guerra permaneceria por gerações. A mulher que havia governado o Egito seria transformada em uma figura associada à sedução, ao luxo e à ameaça estrangeira. Só que essa imagem não explica quem ela realmente havia sido. Cleópatra havia passado toda a vida tentando sobreviver dentro de uma família marcada por disputas. Recuperou o trono depois de ser expulsa. Enfrentou uma guerra civil. Conseguiu manter o Egito independente por anos. Construiu alianças com 2 dos homens mais poderosos de Roma. Teve 4 filhos. E governou durante um período em que Roma estava transformando o Mediterrâneo em seu domínio. Ela não conseguiu impedir a expansão romana, mas também não foi simplesmente uma mulher levada pelos acontecimentos. Durante décadas, tomou decisões próprias e lutou para preservar seu reino. No final, perdeu. E foi justamente depois de sua derrota que sua história se transformou em lenda. Depois da morte de Cleópatra, Roma precisava contar sua própria versão da história. Otávio havia vencido. Marco Antônio estava morto. O Egito havia sido incorporado ao território romano. E a antiga dinastia dos Ptolomeus desaparecera. A partir daquele momento, Cleópatra deixou de ser apenas uma rainha derrotada e passou a ser também uma personagem utilizada pela política romana. A propaganda de Otávio apresentava Marco Antônio como um homem que havia abandonado Roma para se entregar aos interesses de uma rainha estrangeira. Cleópatra parecia como uma mulher perigosa, ambiciosa e sedutora, capaz de influenciar um general romano e ameaçar a ordem de Roma. Essa imagem atravessaria os séculos. Mas existe uma diferença enorme entre a Cleópatra criada pela propaganda e a mulher que governou o Egito. Ela nasceu dentro de uma dinastia estrangeira, mas conseguiu compreender profundamente o país que governava. A maior parte dos Ptolomeus mantinha uma forte identidade grega. Cleópatra também fazia parte dessa tradição, mas aprendeu a língua egípcia e procurou se apresentar como uma governante ligada às tradições locais. Nas representações oficiais, podia aparecer associada às divindades egípcias. Não era apenas uma questão religiosa, era política. Governar o Egito significava convencer diferentes grupos de que aquela mulher tinha legitimidade para ocupar o trono. E Cleópatra parece ter entendido isso muito bem. Ela também possuía uma capacidade política em comum. Seu reino estava cercado por uma potência que crescia continuamente. Roma havia se tornado forte demais para ser ignorada. Cleópatra não tinha condições de derrotar Roma militarmente. Por isso, procurou fazer algo diferente. Negociou, construiu alianças, usou a riqueza do Egito. Escolheu cuidadosamente os homens com quem se relacionaria politicamente. Júlio César garantiu sua volta ao trono. Marco Antônio tornou-se seu principal aliado no Oriente. Essas alianças não eram apenas romances. Havia interesses dos 2 lados. Cleópatra precisava preservar o Egito. Os romanos precisavam de dinheiro, alimentos e apoio político. Durante algum tempo, esse equilíbrio funcionou. O problema foi que Roma mudou. A República estava desaparecendo. Depois da morte de César, uma nova geração de líderes disputava o controle do mundo romano. Otávio foi o grande vencedor. Ele não precisava apenas derrotar Marco Antônio. Precisava destruir sua legitimidade. E Cleópatra era perfeita para esse propósito. Ela era estrangeira. Era rainha. Possuía enorme riqueza. Tinha influência sobre territórios estratégicos e estava ligada diretamente ao homem que Otávio precisava derrotar. A guerra poderia ser apresentada como uma defesa de Roma contra uma ameaça externa. Foi assim que a última fase da vida de Cleópatra acabou sendo transformada em uma narrativa muito maior do que ela própria. Sua morte também ganhou diferentes versões. A imagem da rainha colocando uma serpente contra o próprio corpo tornou-se uma das histórias mais conhecidas da antiguidade. Mas os relatos foram escritos depois dos acontecimentos. Não existe uma prova definitiva capaz de determinar exatamente como ela morreu.
O mesmo acontece com muitos detalhes de sua vida. Ao longo dos séculos, escritores acrescentaram elementos dramáticos. Pintores transformaram sua aparência. Poetas transformaram seus relacionamentos. Autores modernos transformaram sua morte em uma história de paixão. O resultado foi uma Cleópatra que muitas vezes parece existir mais como personagem de romance do que como governante. Até sua beleza foi exagerada pela tradição. As moedas produzidas durante seu reinado mostram uma mulher de traços marcantes, com nariz proeminente e queixo forte. Plutarco, escrevendo décadas depois de sua morte, afirmou que sua beleza não era necessariamente extraordinária. O que impressionava, segundo ele, era sua presença, sua conversa, sua inteligência, sua maneira de falar, sua capacidade de prender a atenção de quem estava diante dela. Isso ajuda a explicar por que a imagem de Cleópatra sobreviveu de maneira tão poderosa. Ela não precisava ser simplesmente bonita. Precisava ser uma governante capaz de entrar em uma sala e controlar a situação. Cleópatra também foi uma das últimas grandes soberanas do mundo helenístico. Quando morreu, não terminou apenas uma dinastia. Terminou uma época. O mundo criado depois das conquistas de Alexandre, o Grande, estava desaparecendo. Os antigos reinos helenísticos haviam sido gradualmente absorvidos por Roma. O Egito era um dos últimos grandes territórios ainda independentes. Depois de Cleópatra, também caiu. Roma agora dominava praticamente todo o Mediterrâneo. E Otávio, que pouco depois assumiria o título de Augusto, transformaria essa vitória no começo de uma nova ordem política. O Império Romano estava nascendo. Cleópatra deixou 4 filhos: Cesarião, filho de Júlio César, e Alexandre Hélio, Cleópatra Selene e Ptolomeu Filadelfo, filhos de Marco Antônio. Cesarião não sobreviveu. Os outros foram levados para Roma e criados sob a proteção de Otávia. Sua filha, Cleópatra Selene, teria posteriormente uma vida política própria e se tornaria rainha da Mauritânia. Assim, embora a dinastia egípcia tivesse terminado, parte da família de Cleópatra continuou ligada às monarquias do Mediterrâneo. Seu sangue não desapareceu imediatamente. O que desapareceu foi o reino que sua família havia governado por quase 300 anos. Cleópatra governou durante apenas 22 anos. Não construiu um império. Não conquistou grandes territórios. Não derrotou Roma. Seu legado foi diferente. Ela conseguiu manter o Egito independente durante um período em que Roma já dominava grande parte do Mediterrâneo. Sobreviveu a disputas familiares. Sobreviveu ao exílio. Sobreviveu a guerras. E conseguiu permanecer no poder enquanto homens muito mais poderosos disputavam o futuro do mundo antigo. No final, Roma venceu. Mas Cleópatra conseguiu algo que poucos de seus antecessores já haviam conseguido. Seu nome não desapareceu junto com seu reino. Mais de 2000 anos depois, ainda sabemos quem foi Cleópatra. Seu nome aparece em livros, pinturas, peças de teatro, filmes e estudos históricos. Algumas versões contam a história de uma sedutora. Outras apresentam uma estrategista. Outras mostram uma rainha trágica. Mas nenhuma dessas imagens consegue resumir completamente a mulher que viveu em Alexandria no século I a.C. Cleópatra foi filha de uma dinastia estrangeira, rainha de um dos reinos mais ricos do Mediterrâneo, mãe de 4 filhos, aliada de César, companheira de Marco Antônio, adversária política de Otávio, e a última soberana da dinastia dos Ptolomeus. Sua morte marcou o fim de uma era, mas também criou uma das figuras mais duradouras da história, porque o reino de Cleópatra desapareceu. A rainha, porém, permaneceu, e talvez essa seja a maior ironia de sua história. Roma conquistou o Egito. Otávio venceu a guerra. A dinastia terminou. Mas, milhares de anos depois, ainda continuamos contando a história de Cleópatra.